Fala pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante, seguindo com o tutorial de redes neurais. E essa aula a gente vai começar a ver o modelo Sec-to-Sec, que é utilizado aí para uma série de coisas. Eu não sou um especialista, eu estudo, né, inteligência artificial, redes neurais e tudo mais. E para esse post aqui eu me baseei nesse, principalmente, né, outras fontes também, mas principalmente nesse post aqui, ó, do, não sei como é que pronuncia o nome desse cara aqui, deve ser indiano, Dhruvil Shah, que é esse artigo aqui. Só que eu já rodei inclusive o chatbot que ele faz aqui, e eu vou deixar aí também o link para vocês depois. Ele não funciona muito bem, né? E ele diz inclusive que não tem muita precisão. Ó, até utilizei essa imagem aqui e tudo mais. Ele utiliza essa base de dados aqui, que foi um desafio lá do site Kaggle. Só que se você vier aqui, ó, já está indisponível, não está mais, ó, tá vendo? Não encontra a página, mas ele tem um GitHub e eu achei esses arquivos aqui lá no GitHub dele, desse cara, né, do cara que criou esse post aqui, esse cara aqui, né, Dhruvil Shah, e aí eu consegui baixar de lá, né. Mas assim, o principal é que a gente estude a teoria, né, entenda, por exemplo, o que é que essa parte aqui do código faz, esses regex aqui que é utilizado, porque isso é muito utilizado, né, para texto, né, para você filtrar coisas e encontrar coisas dentro do texto e baseado nisso, enfim, limpar, né, a sua base de dados. Então é importante a gente entender o que cada linha dessa faz no código e entender todo o raciocínio por trás, né, dos chatbots generativos e principalmente aqui do modelo Sec-to-Sec. Então, esse aqui foi o artigo que eu me baseei, principalmente por ele, tem outras fontes também. Esse aqui é o notebook que eu vou deixar disponível aqui no link para vocês, aqui no post, para vocês poderem rodar. E é isso. Antes de seguir, eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês o Código Fluente, caso vocês curtam os conteúdos aqui no geral. Aqui é um curso que eu promovo como afiliado. As redes sociais do Código Fluente, algumas são minhas mesmo. Aqui link do TensorFlow, Keras, Digital Innovation, tem vários cursos gratuitos lá e bootcamps, bem legal. Meu curso de Python 3 na Workove com certificação. Aqui outro curso que eu promovo também como afiliado. Aqui são empresas de cloud, Hostinger, DigitalOcean e One.com também. Aqui meus canais, Pix para doações, né, o QR Code, aqui também tem um link para doações e vamos nessa, porque tem muito conteúdo aqui para ler. Isso para mim também é novo, então assim, eu fiz um apanhado de tudo que eu estou estudando e estou compartilhando aqui com vocês, mas me baseei, como eu já falei aqui, nesse artigo do Dhruvil Shah. Deixa eu ver como é que pronuncia ele, deixa eu botar lá. Vamos ver aqui em inglês. Dhruvil Shah. Dhruvil Shah. E ó, ele detectou aqui como Hindi. Deixa eu ver aqui. Dhruvil Shah. Dhruvil Shah. Então é isso mesmo. Mais ou menos como eu pronunciei. E aqui vocês têm o link aqui para o artigo dele. E o código, né? Que é o código que eu usei no notebook, que eu vou deixar aqui o link. E é isso. Então vamos começar aqui tentando entender, né? Bom, o Sec-to-Sec ele é usado para resumo de texto, reconhecimento de fala, legenda de imagem e vídeo, né? Para deficientes visuais, por exemplo, né? Legenda de imagem. E para legenda de vídeo, né? Traduções, resposta a perguntas.
E também pode ser usado em genoma para modelagem de sequências de DNA. Na prática, são duas redes neurais recorrentes bem simples que compartilham uma mesma camada oculta e não tem camada de ativação, só uma célula GRU ou LSTM, que realiza o processamento. O Sec2Sec é considerado um modelo de linguagem condicional, porque a saída depende do contexto identificado pela rede na entrada e também das palavras anteriores já previstas como saída, para então prever a próxima palavra da sentença de saída. O que o modelo prevê é, dada a sentença X, qual a probabilidade do modelo prever a sentença Y. Tá até aqui, ó. Dada a sentença X como entrada, qual a probabilidade de gerar a sentença de saída Y? Então, dada a entrada X, eu gero o primeiro token, né, Y1, aqui, ó. Dada a entrada X mais o primeiro token gerado Y1, qual a probabilidade de gerar o segundo token Y2? Então é isso que está acontecendo aqui, né? Então, dada a entrada X, qual a probabilidade do primeiro token ser Y1, né? Dada a entrada X e o primeiro token já previsto, né, o Y1, qual a probabilidade do segundo token ser Y2? Né? E aí vai para o Y3 e assim por diante até chegar aqui no caso geral, né? Um modelo Sec2Sec tem duas partes, um codificador e um decodificador. Ambos trabalham separadamente e se unem para formar um grande modelo de rede neural. Essa arquitetura tem a capacidade de lidar com as sequências de entrada e saída de comprimento variável. O Sec2Sec é também chamado de modelo codificador-decodificador. Utiliza o Long Short Term Memory, o LSTM, para geração de texto a partir do corpus de treinamento, ou seja, base de dados. Isso aqui, ó, de sequências de entrada e saída de comprimento variável, pelo seguinte, ó. Só um exemplo aqui, né? Eu coloquei português como entrada e japonês aqui como saída. Por exemplo, se eu coloco aqui, sei lá, qualquer coisa. Eu adoro inteligência, estudar inteligência artificial, sei lá. Pronto. O tamanho aqui da minha sequência de entrada, ó, ela tem espaço aqui entre as palavras. No japonês a gente não tem espaço aqui, ó, entre os caracteres, por exemplo. Então essa sequência aqui, o tamanho da sequência de saída é diferente aqui do tamanho da sequência de entrada. Então o modelo ele suporta esse tipo de coisa, né? Entradas e saídas com comprimentos diferentes. Então aqui, ó, como o modelo Sec2Sec funciona? Codificador, né? A parte do encoder. O codificador está na extremidade de alimentação da rede. Ele entende a sequência e reduz a dimensão da sequência de entrada. A sequência tem um tamanho fixo conhecido como vetor de contexto. Esse vetor de contexto atua como entrada para o decodificador, que gera uma sequência de saída ao atingir o token final. Essa arquitetura pode lidar com sequências de entrada e saída de comprimento variável. Já coloquei ali em cima. Então, acho que eu vou tirar daqui. Deixei a informação só aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Então, beleza. Seguindo aqui. Decodificador. Se você usar LSTM para o codificador, use o mesmo para o decodificador. Você pode dizer que o decodificador está em um estado consciente. Ele sabe quais palavras você gerou até agora e qual era o estado oculto anterior. A primeira camada do decodificador é inicializada usando o vetor de contexto C da rede do codificador para gerar a saída. Em seguida, um token especial é aplicado no início para indicar a geração de saída. Aplica um token semelhante no final. A primeira palavra de saída
é gerada pela execução das camadas LSTM empilhadas. Uma função de ativação softmax se aplica à última camada. Seu trabalho é introduzir a não linearidade na rede. Agora, esta palavra é passada pelas camadas restantes e a sequência de geração é repetida. Vários fatores dependem da melhoria da precisão do modelo codificador-decodificador. Os hiperparâmetros como otimizadores, perda de entropia cruzada, taxa de aprendizado, desempenham um papel importante na melhoria do desempenho do modelo. Exemplo. No exemplo abaixo é feita uma distribuição de probabilidades de sequências de saída, maximizando a probabilidade de uma sequência alvo como saída em função de uma determinada sequência anterior recebida como entrada. Ele prevê uma palavra dada na entrada do usuário e em seguida cada uma das próximas palavras é prevista usando a probabilidade de ocorrência dessa palavra. O codificador emite um vetor de estado final memória, né? Isso é em memória, que se torna o estado inicial para o decodificador. Usamos um método chamado de aprendizado forçado, ou teacher forcing, para treinar o decodificador, que permite prever as seguintes palavras em uma sequência alvo, dada as palavras anteriores. Como mostrado acima, os estados são passados através do codificador para cada camada do decodificador. High, How, Are e You são chamados tokens de entrada. Esses aqui, ó. Enquanto I, Am e Fine são os tokens alvos. Tá aqui. A probabilidade do I am, aliás, só o am, né, depende das palavras anteriores e dos estados do codificador. Estamos adicionando o token end para que o decodificador saiba quando parar. Agora vamos entrar aí na parte prática, na construção do modelo. Dar uma olhada lá no código do Drupal SHA, começar a olhar o código. Então vamos lá. Os dados que iremos usar contêm respostas humanas, né, human text.txt, e respostas do bot, robot_text.txt. São 2.363 entradas em cada um. Primeiro teremos que limpar nosso corpus com a ajuda de expressões regulares. Em seguida, precisaremos fazer pares de respostas humano-bot para que possamos treinar nosso modelo sec-to-sec. Faremos essas tarefas conforme mostrado abaixo. Esse aqui é o código no VS Code do notebook que a gente vai rodar depois lá no Colab. Isso aqui é só para montar o drive lá no Colab, né, como se fosse um HD virtual. E daí eu coloquei nessa pasta, quer dizer, vou colocar quando a gente rodar, né, nessa pasta lá dentro desse drive virtual, nessa sample data, os dados que a gente vai usar para treinar a rede. Aqui a gente está abrindo os dois arquivos, né, nesse path aqui, que a gente está passando aqui, ó, data path, né, e a gente vai só ler esse arquivo, né. Então a gente está lendo o primeiro arquivo, human text, que está nesse data path, e o data path 2 é o robot text. E aí depois disso a gente vai dividir esse arquivo, a gente vai ler tudo que tem nele e a gente vai dividir ele por quebra de linha. Mesma coisa aqui para o arquivo aqui robot text. Então aqui a gente está fazendo isso com path 2, que é esse de baixo do robot text, e aqui o human text, no de cima. E aqui a gente está splitando ele pela quebra de linha, por isso que tem um contrabarra N aqui. Esse contrabarra N, quando ele encontra o contrabarra N, ele sabe que finalizou a linha, né, e salva aqui no lines, né.
Então, contra barra N é isso, ele só indica que a linha finalizou. Então aqui, ó, no final aqui, ó, de cada linha dessa aqui, tem um contra barra N, só que a gente não vê. É um caractere que a gente não vê, só para indicar o final de linha. Então beleza, aí aqui ele tem as linhas, todas as linhas, né, de cada um desses aqui, ó, do Human Text e do Robot Text de uma forma bruta. Aqui, nesse lines, cadê? Aqui, lines e lines 2, lines 2. Aí aqui na linha 24, ó, a gente faz uma transformação nesse lines, né? Ele vai gerar aqui dentro de uma lista, né? Por isso tem um colchete aqui geral. A gente está usando uma expressão, vai usar, né, aqui uma expressão regular. E aí a gente vai dar uma olhada nisso daqui, que isso é uma coisa que é usada em várias situações na computação, muito legal. Esse R aqui, porque para trabalhar com expressões regulares, por causa de caracteres especiais como contra barra N, como o próprio colchete e coisas assim, né? Você precisa trabalhar com string bruta, né? Raw. Então esse R aqui é para indicar para o Python que isso aqui é uma string bruta. Então aqui, ó, ele vai pegar cada line dentro do lines, né, desse lines aqui da forma como a gente leu aqui pelo data path, e a gente splitou pelo contra barra N, que é o caractere que indica que é final de linha, né? Então a gente pegou aqui de forma bruta, aqui a gente dá a primeira transformada nesse lines, em todas as linhas de cada um dos arquivos. Nessa primeira aqui a gente está usando a função de substituição do re, né, RE, que a gente está importando aqui em cima, de regex. Então regex, vamos dar uma olhada mais ou menos como é que funciona para a gente entender melhor isso daqui. Então aqui no VS Code mesmo, ele tem uma ferramenta bem legal. Deixa eu abrir aqui o Human Text ao invés desse, porque o Human Text tem esses algumas linhas que tem uma palavra aqui entre colchetes, enfim, tem umas coisas para a gente poder dar uma brincada aqui com regex dentro do VS Code. Então isso aqui é um arquivo de texto, né, ó, .txt. Vou dar um Ctrl F aqui e aí você clica aqui, ó, Use Regular Expression. Pronto, aqui está habilitado para a gente usar expressão regular aqui no VS Code. Antes da gente brincar nesse arquivo aqui, eu vou criar um outro aqui de texto. Não vou nem salvar ele não, vou só escrever aqui um número qualquer aqui. Não, peraí, só número por enquanto. E aqui, ó, vou dar um Ctrl F aqui. Tá ativado aqui. E aqui. Então, se eu fizer aqui, ó, tá habilitado aqui, tem que lembrar de habilitar aqui, ó, para expressão regular. E se eu colocar, ó, números, deixa eu pegar aqui, tem algum número que não tem, eu vou botar um 9 aqui, eu acho que não tem, né? Opa, 9. Ó lá, não pegou nada. Se eu botar 0 a 9, pegou todo mundo, tá vendo? Deixa eu desselecionar aqui. Se eu botar 0 a 5, ó, ele deixou de fora o 7, o 8, o 6, o 7, pegou só de 0 a 5 aqui os dígitos, né? Se eu colocar aqui, ó, de A a Z, ele não vai pegar nada. Se eu tiver uma linha aqui que tenha um nome qualquer, ó, ele já pegou. Se eu colocar aqui exatamente o que eu quero, ó, ele pegou só, ó, as 3 primeiras letras, tá vendo? Então vamos fechar esse arquivo aqui e vamos dar uma olhada nessa expressão regular que está aqui, ó. Então
Eu vou copiar isso aqui. Olha o que ele está pegando. Todo mundo que tem o barra e tem uma palavra dentro. Então esse contrabarra colchete é para pegar, na verdade, só o colchete. Porque como o colchete é um caractere especial, para a gente representar ele dentro da string, a gente tem que colocar uma contrabarra antes, né? E aí tem a contrabarra colchete. Depois disso vai ter qualquer letra, né? Pelo menos uma, por isso tem um mais. E por último aqui, ó, contrabarra colchete de fechamento. Tá vendo? Tem que ter esse colchete aqui de fechamento. E aí, ó, vê aqui que ele só pega essa galera aqui, ó. Tá vendo, ó? Então por isso que tem aquilo ali. Porque o que ele vai fazer aqui? Ele quer pegar só esse cara. É tanto que se eu tirar isso daqui, ó, vamos tirar aqui o colchete. Ó, ele já não pegou o colchete aqui, ó, de fechamento de nenhum desses, ó. Tá vendo? Só pegando só o colchete de abertura e a palavra. Se eu tirar aqui esse aqui, mesma coisa. Aí ele vai pegar só todas as palavras, né? Pelo menos uma, né? Porque esse mais aqui, se eu não me engano, é isso. Ó, eu tô aqui na documentação dessa biblioteca que a gente tá usando, que é a RE, né? De regex. E aqui tem essa parte aqui. Ó, são caracteres especiais. Está aqui o mais. Causa o resultado, né, de pelo menos um match, né? Uma correspondência ou pelo menos uma ou mais repetições da expressão que combinar, né? Que coincidir. Então esse mais é isso, é pelo menos uma ocorrência. Dá até aqui um exemplo. A, B+, vai dar match para todo A seguido por qualquer quantidade de B's depois, né? Então esse mais aqui é por isso. Aproveitar que a gente já está aqui também, vamos ver aqui o sub. Cadê? Então, aqui, ó. Esse aqui que a gente está usando. Aqui, peraí, deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Aqui, ó. Na linha 24, na linha 26. Então o que é que vai acontecer? Ele vai pegar todo mundo que tiver em colchetes, na verdade, e vai substituir por high, né? Então, na verdade, o que é que vai ser? O que é que vai acontecer? Eu vou fazer uma simulação para vocês verem, mas ó, deixa eu dar um find aqui, expressão regular, vou colocar aquela lá, aqui, ó, tá vendo? Ele pegou todo mundo, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses matches, que é isso aqui, ó, que está marcado, porque ele usou a expressão regular aqui. Então aqui ele está fazendo isso, está pegando só essas palavras que estão entre colchetes e substituindo pela palavra, né, pela string high, né? Isso em todas as linhas do lines. Então esse cara aqui, onde tiver start vai virar high, ó. Aqui start, high, onde tiver start não, onde tiver palavra dentro de colchetes. Aqui o voice, por exemplo, vai virar high, aqui o start vai virar high, e eu vou mostrar agora aqui, vamos abrir aqui um prompt aqui só para a gente usar. Então, a primeira coisa, import que a gente vai usar, tá? Então, a gente pode copiar isso daqui. Vamos copiar aqui essa linha aqui. Essa linha não, só isso daqui, ó. E esse line aqui vai ser o que eu vou substituir, só para a gente ver o resultado. Então eu vou pegar uma linha que tenha isso. Essa daqui, por exemplo, ó. A linha 23 aqui do Human Text. Que eu vou botar aqui, né? Então isso aqui é uma linha que ele está lendo, tá? Estou simulando aqui. Aí vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui.
Não, é só isso. Então qual é a saída aqui? Vamos ver. Ele vai pegar, teoricamente, o start vai virar high, o segundo start vai virar high. Eu vou colocar até uma outra aqui, só para vocês verem, um colchete e escrever qualquer outra coisa aqui dentro, sei lá, Python. Python. Ele vai transformar esse Python aqui também em high, porque eu estou dizendo, ó, pega todo mundo que combinar com isso daqui, todo mundo que der match, todas as palavras que derem match, né, que tiverem entre colchetes, pega e substitui por high. Então, aí, no caso aqui do código, a gente passa uma linha. Aqui eu estou simulando uma linha, estou colocando na mão essa linha, aqui, ó, que é essa string aqui. Vou dar um enter. Opa. Ó lá, tá vendo o que aconteceu? Ó? Esse start, esse high aqui, depois a gente tem esse ponto, o hello, ponto hello, depois ponto high, high, ponto high, só que agora esse ponto high aqui é desse start aqui. E aqui no final também, ó, hey, high, porque esse Python também virou high. Né? Esse find all aqui, ó, aqui tem até um exemplo aqui na documentação aqui, isso daqui. Então, por exemplo, ele está pegando uma correspondência do seguinte, ó, todos os caracteres minúsculos aqui no caso, de A a Z, tá? Que comecem com F. Então, ele vai pegar essa sentença aqui e vai ver, pô, quem começa com F aqui? É isso que essa expressão regular está fazendo. Ela vai dar match para todas as palavras que começam com a letra F. Então tá aqui, ó. Aqui, ó, esse de baixo aqui eu quero a correspondência sim, né, com entre parênteses, né? Então, ele colocou os parênteses aqui, né? E ele está dizendo assim, ó, eu quero a palavra, pelo menos uma palavra que seja seguida de um igual. Então o set não entra por causa disso, nem o end. Então só vai pegar o it por causa do... Porque o it está ligado a um igual nessa string, está colado. E o height também. Então ele vai pegar só o it, porque ele está ligado a um igual, e o height. Em seguida de um dígito, né, logo depois do igual, que no caso do it vai ser o 20 e no caso do height vai ser o 10. E a saída vai ser essa. Então, na verdade, esse find all, ele vai pegar simplesmente todas as palavras, porque agora aqui a gente substituiu tudo que tinha colchete, virou palavra, virou high, né? Então agora a gente só tem palavra. Nessa linha aqui ele vai encontrar, esse find all, ele encontra todo mundo que seja palavra. Eu vou simular isso daqui também, fazendo o seguinte, deixa eu fazer assim, ó. Vamos fazer aqui. Eu vou salvar isso aqui numa linha. Line. Pera aí. Fazer assim. Só que eu vou salvar numa line porque eu vou usar ela aqui. Beleza. Então line tem isso daí, ó. Então a gente já passou essa line por essa primeira transformação aqui. Agora a gente vai fazer essa transformação aqui, ó. Esse join. E esse, isso, line, já salvei. E vamos salvar de novo na line, porque aí a gente compara. Eu acho que não vai mudar muito, deixa eu ver. Opa, pera aí. Ah, tá faltando um parêntese. Olha lá, aqui, ah tá, é isso. Qual é a mágica aqui, nesse caso? Com esse W+, ele está dispensando toda a pontuação, né? Os pontos. Se você parar para ver aqui, ó. Aqui, quando a gente rodou aqui a primeira vez, ó, ficou high.hello.high.high.hello, né? Ele tirou só tudo que tinha colchete e uma palavra dentro, né? Eu até coloquei o Python lá no final, tá aqui, deixa eu puxar para cá, Python aqui, e jogou um high onde tinha esses caras. Isso foi feito na primeira transformação. Na segunda, a gente deu um join
utilizando essa regex aqui, que ele vai pegar só as palavras, ou seja, ele vai desconsiderar esses pontos aqui, ó. Tudo que não for palavra, ele vai desconsiderar. Então foi mais uma limpada que ele deu, né? E aqui ele fez a mesma coisa na linha 2, né? No lines2. Esse lines2 é relativo ao outro arquivo, que é esse robot.txt, né? Mas é exatamente o mesmo processo, tá? Ele vai primeiro tirar tudo que é colchete com essa expressão regular, fazendo a substituição por high. Aqui ele vai fazer um join, utilizando essa expressão regular aqui para pegar só as palavras e dispensar a pontuação. E aqui a mesma coisa ele faz para o line2. Ele tira os colchetes, se tiver alguma coisa com colchete, ele transforma, e aliás ele não coloca nada. Deixa eu ver se é isso. Será que eu apaguei sem querer ou é assim mesmo? Peraí. Não, é assim mesmo, ó. Ele coloca string vazia. Então aqui a gente substituiu por high, né? Todo mundo que tinha colchete. Aqui não, aqui a gente deixa uma string vazia, simplesmente, tá? Nesse caso do lines2, que é do robot.txt. E aqui no final, na linha 29, a gente está agrupando as linhas em pares. Então vai ficar assim. Vamos fazer aqui. Porque eu só tenho. É melhor mostrar no post como é que vai ficar. Porque eu só fiz o processo aqui simulando só com um. Então vai não ficar muito longo nem trabalhoso. Eu vou mostrar como é que vai ficar esse processo aqui. Esse aqui, né? Então como é que as linhas vão ficar depois de limpar os colchetes e os pontos, a gente só vai ter palavras e aí ele vai agrupar e vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar uma listona desse jeito aqui, tuplas, né? Isso tudo aqui, ó, find all, tudo isso foi tirado da documentação que eu mostrei, tá? A documentação oficial do RE. Para regex, né, com Python. E por essa aula era só, a gente fica só nessa parte mesmo por enquanto, né, por essa aula, nessa parte de limpar, né, o corpus com a ajuda de expressões regulares, né? A gente deu uma esmiuçada nisso tudo aqui. Isso tudo eu falei, expliquei, aqui é o resultado, né? Ainda tem essa parte aqui do código que eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar muito longo. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Essa parte aqui eu vou jogar para a próxima aula, porque senão a aula vai ficar muito grande. É melhor a gente ver com calma tudo isso, né? Então a gente se vê na próxima aula. Eu vou colocar aí os links já com o código todo completo, né? Mas aí a gente vai esmiuçando aí aula por aula cada trechinho aí do código para depois testar, né? Esse chatbot ele não é muito funcional, digamos assim, né? É bem tosco, mas o mais importante é a gente entender esse processo aqui, né, de como é feito, né, como funciona o sec-to-sec, expressões regulares, a limpeza dos dados em bases assim com diálogos, né? Então a gente vai devagarinho para poder entender passo a passo, né? E é isso, tá? Se vocês tiverem curtido ou curtirem no geral, eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês o código Fluent. Façam doações, lá em cima tem um Pix para doações, aqui também tem esse link para doações, né? Tem um QR Code aqui, ó. É isso, sugiram tutoriais, se inscrevam nos canais, valeu, obrigado e até a próxima. E essa parte aqui eu vou jogar para a próxima aula, que eu tinha colocado nessa, mas vai ficar muito longa, eu vou jogar para a próxima. Valeu, tchau.